Estamos hoje aqui com Johnny Jablonski, fisioterapeuta, especialista em coluna vertebral. E esse episódio vai ser sensacional, porque o Johnny vai trazer um monte de respostas para várias dúvidas que as pessoas têm. E coluna é um negócio que assusta todo mundo, né? Principalmente quem não tem conhecimento do negócio. E a gente vê tanta coisa na internet e acaba acreditando, né, em coisas que pode fazer, o que não pode fazer, o que é grave, o que não é grave. Enfim, o Johnny tá aqui hoje, cara, para responder a dúvida de uma galera aí, principalmente as minhas dúvidas, né, que tô aqui na frente dele. Imagina que privilégio para mim ter um especialista desse gabarito aqui mais uma vez no estúdio da House, da House Studio, para trazer essas respostas. Johnny Jablonski, seja bem-vindo. Muito bom, meu amigo, muito bom. Sim, eu sou especialista em coluna e grandes articulações. Então, ombro, quadril e joelho também estão correlacionadas ao que a gente faz e faz bem. Agora, quando elas estão associadas à coluna, aí não tem como, aí é tiro certo. Porque tecnicamente, Rafa, as pessoas acham que o corpo é segmentado, né? Porque como a saúde trata com especialistas, né? Vou no ortopedista de joelho, vou no cara da coluna, vou no cara do ombro, né? E aí às vezes a gente acaba entendendo o corpo como um segmento, né? Sim. Mas não, ele é uma unidade. Como é uma unidade, tudo está conectado. Então, o tratamento correto é olhar para tudo de forma direcionada. Porque, caso contrário, a gente não vai conseguir solucionar de verdade a causa dos problemas. E olha só, você sabia que 60% das nossas dores são dores referidas? E o que é uma dor referida? Ela não é onde a gente sente. Irradia. Ela pode ser, ela vem de uma outra região, mas a gente sente em uma região específica. Então, nem sempre o problema está onde a gente sente. Então, o entendimento disso, só para você ter uma ideia, existe dores no ombro direito, por exemplo, que é do fígado. Olha só. E aí as pessoas estão lá tratando e o ombro não passa. Mas é um fígado, por exemplo, que tem uma esteatose hepática e está aumentado. Nesse processo de aumento de volume, ele faz uma compressão no nervo. E a gente tem um nervo chamado nervo frênico que também inerva o ombro. Então, enquanto o fígado não for desopilado ali, a pessoa não vai melhorar do ombro. Então você veja que a gente tem correlações assim com o quadril, com o joelho e obviamente com a coluna, que aí é realmente o nosso maior complexo, né, de estrutura, de ossos do corpo humano. Né? Se a gente pensa a articulação como nós pensamos assim, ombro é uma articulação, quadril é uma articulação, joelho é uma articulação. A coluna não é uma articulação. A coluna é um conjunto de 33 articulações funcionando ao mesmo tempo. Então a gente não pode ser ingênuo ao ponto de acreditar que o tratamento de uma simples articulação pode ser comparada com uma complexidade como a coluna. E obviamente a gente não pode ser tão ingênuo a ponto de acreditar que na coluna faz qualquer coisinha. Porque daí, senão a gente leva muito pro lado arrogante da coisa, assim, o lugar da subestimação do corpo, né? Como é que eu posso pensar na estrutura mais complexa do corpo tratando de forma subjetiva e no diminutivo? Faz qualquer coisinha, toma um remedinho, faz uma sessãozinha, uma massaginha, né? Dá uma estraladinha, põe uma ventosinha, né? Põe uns salompinhas, toma um remedinho, toma um banho, dá uma dormidinha e amanhã acorda novinho. Que bom se fosse assim. Literalmente empurrando para baixo do tapete. Óbvio. Né? Se tem alguma coisa, é isso. Né? Isso. E outra coisa que é legal a gente também entender é que a ausência de dor não é cura. Isso está muito atrelado à cultura. Então a gente às vezes é induzido ou acredita que estar sem dor está tudo certo. E não necessariamente está. Estar sem dor é estar sem dor. Isso não significa que não tenha alguma coisa errada. Certo? E aí o que compromete de verdade? Por isso que eu fiz essa introdução, para que as pessoas entendam a complexidade da coluna. E aí tem uma coisa importante. Muitos atendem coluna, mas poucos entendem de coluna. Essa é uma grande realidade. Então, como é o maior complexo, a estrutura mais difícil em conjunto, não é qualquer pessoa que está disposta a isso.
Não é qualquer profissional que está disposto a isso. Então, ela exige realmente, do lado de cá, uma demanda muito grande para a gente poder trazer de forma rápida e prática para as pessoas. Então, veja bem, se a gente pensar em lesões articulares, nós estamos falando mais de 90% de lesões mecânicas. E o que é uma lesão mecânica? É algo que sai do seu eixo. E aqui, Rafa, preciso colocar um esclarecimento muito importante, quebrar na mente das pessoas dois termos, duas frases, na verdade, que elas são vendidas de forma muito comum, de forma chula, inclusive, e que não necessariamente é compatível com o que ela significa. Certo. Tipo, saiu do lugar e botei no lugar. Cara, isso não existe, tá? Ninguém vai botar no lugar nada. Nem quando desloca o ombro. Não, daí nós estamos falando de lesão, certo? Bom. Então eu quero desmistificar o conceito da fala. Tá, entendi. Né? Porque assim, eu tirei do lugar, daí fui lá no massagista, no osteopata, lá no quiropata e botou minha coluna no lugar. Isso não acontece. Quando faz aquele crack, nada sai do lugar. Isso não significa que saiu ou botou algo no lugar. Tá. Se alguma coisa saísse, isso é uma lesão. Se tem uma descontinuidade de tecido, temos uma lesão ali. Então, um deslocamento, uma luxação, isso é um trauma. E aí precisa ser reposicionado e muitas vezes, às vezes, precisa até de cirurgia. Com uma fixação com pinos e parafusos ali para poder reorganizar essa estrutura. Então o termo, ele é um termo comum para que as pessoas entendam uma complexidade. Então não é saiu do lugar, é saiu do seu eixo. Então pensa uma coisa que é para estar assim, ela está assim. Então essa sobrecarga que ao sair do eixo propicia. Visualiza uma pessoa que pisa torto. Essa pessoa vai ter um desgaste do sapato mais de um lado que do outro. Por que isso ocorre? Porque toda a distribuição de carga dela compensada está jogada em um lado. Obviamente, o solado não dá conta disso e ele cede antes. E aí pensa nesse solado gasto como se fosse teus ombros, tua coluna, teu quadril, teus joelhos. E a gente está rodando, e está fazendo as coisas. Então você veja como muitas vezes nós estamos mais no campo da boa intenção do que das ações corretas. Então não adianta a gente ter a boa intenção de comer direito, de fazer exercício, de se preocupar com o processo. E aí, de fato, quando o bicho pega, a gente não sabe por quê. E aí tem um discurso assim, mas eu faço tudo certo, ou eu procuro fazer tudo certo, por que eu estou tendo isso? Então, um pouco desse processo é pela desinformação, pela ideia do fracionado, e aí a gente perde uma linha de entendimento. Então, na verdade, hoje, estar aqui podendo contribuir desta forma, esclarecendo as coisas para as pessoas terem um pouco mais de entendimento real, porque assim, buscar a solução para tal é fácil. Você vai ali no Google, vai ter um monte de informação, muito provavelmente pode ser que não seja para você e não vai funcionar. Então o que a gente precisa entender é o mecanismo. E aí você vai poder discernir melhor sobre o que fazer e você vai ter até condição de entender se vai ser bom ou não, né? É porque é bem isso. Eu também me coloco nessa posição de que a gente sabe pouco sobre como que funciona a coluna. A gente fala assim, porque o fulano tá com hérnia de disco, tá com dor na coluna, tá não sei o quê e tal. E a gente o cara que é leigo, né, ele ouve falar e vai para a solução mais prática do cotidiano, das coisas que a gente ouve falar. Então é muito importante aqui essa conscientização da pessoa entender o mecanismo. Isso, né? Perfeito. De como é que funciona. A mesma coisa, Johnny, puxando aqui uma pílula, né? A questão de atividade física de academia, de musculação. Né? De saber fazer, saber isolar o músculo para determinado exercício e não saber fazer. O cara vai lá, faz 4 repetições e não sente nada, se machuca, vai embora, não volta porque não deu certo. Mas porque está fazendo errado o exercício. Isso. É uma questão de conhecer mesmo a mecânica da coisa, né, Johnny? Isso. E por isso que a medicação tem uma função. Quando a gente tem lesões mecânicas, nós estamos falando de um desalinhamento, de uma sobrecarga, de uma compensação. Então, tecnicamente, não há remédio que reposicione essa estrutura. Não há uma medicação que estruture, que organize, que fortaleça. Então, a medicação, ela tem uma ação química
mascarando, neutralizando ou diminuindo os sintomas, porém, no processo mecânico, isso não necessariamente vai fazer diferença. Então, o que acontece? Quando eu tenho um processo mecânico, o tratamento é mecânico. E aí é que está a grande sacada, que as pessoas precisam realmente entender. Porque a partir do momento que eu não mudo a mecânica, eu não vou corrigir o problema. E veja bem o que acontece. Se você está fora do eixo, você tem uma sobrecarga compensatória, e você está lá fazendo um reforço em cima disso de forma globalizada, a probabilidade de você reforçar esse erro vai ser maior. Então, tecnicamente, quanto mais fora do eixo eu estiver e quanto mais exercício de fortalecimento eu fizer, mais eu vou fortalecer no eixo torto. Ou seja, eu vou ficando fortemente torto. Cara, e é isso que sobrecarrega as estruturas a ponto de 3, 4, 5 meses, você que não tinha muitas coisas, começa a ter uma vida saudável, vai para o exercício e daqui a pouco está com uma lesão. Faz uma tendinite, uma tendinopatia, faz uma bursite. A gravidade de faz fazer uma coisa hérnia errada, de disco. Né? Por isso que não tem a ver com o exercício, porque o exercício é a solução. Mas fazê-lo de qualquer jeito. O que você falou lá, né? Para coluna. E aí assim, meu amigo fez aquilo e funcionou. Mas seu amigo é seu amigo, não é você. Uhum. Nós estamos falando de um eixo que é teu. E as tuas sobrecargas e compensações são tuas. Uhum. Não dá para... mas é uma hérnia de disco em L5. Uhum. Eu tenho L5, você tem L5. O meu disco é de um jeito, o teu é do outro. Uhum. Eu faço coisa que tu não faz e tu faz coisas que eu não faço. Uhum. Então eu não posso dizer que a tua hérnia L5 é igual à minha e que nós vamos tratar igual e os dois vão ficar bem. Uhum. Entende? Sim. Não existe como não personalizar. Então, não tem como tratar por espelhamento. Uhum. Não tem. Você é você e eu sou eu. Então, esse exercício é para a lombar, mas é para a sua ou é para a minha? Então não é o exercício em si, é o entender se para você o sentido preferencial vai ser positivo ou negativo. Então, a coisa é muito mais complexa do que a gente pensa, mas também é mais simples do que querem que vocês entendam. Uhum. O problema é a gente respeitar e entender e procurar os auxílios e os profissionais adequados e qualificados para que a gente possa apanhar menos no processo. Uhum. Então, quando a gente fala de coluna, a gente precisa entender que essa bichinha aqui é um eixo. Uhum. E como todo eixo, não tenho como isolar. Se eu mexer em cima, vai responder embaixo. Se eu mexo embaixo, vai responder em cima. Então, não tem como isolar. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender quando forem se submeter a algum tipo de tratamento, entender que não existe tratamento localizado na coluna. Eu tenho uma dor no pescoço, na cervical, vou tratar cervical e pescoço. Não. Eu tenho uma dor na lombar, fica tratando lombar. Não resolve. Isso aqui é um eixo. Então, se eu mexer embaixo, vai responder em cima e vice-versa. Então, todo tratamento de coluna, gente, precisa ser olhado por inteiro, com foco naquilo que se tem. E também para suas ramificações superiores e inferiores. Porque tem ligações com o ombro, e um ombro que desalinha vem por uma coluna desalinhada. E um quadril por uma coluna que desalinha um quadril, que desalinha um joelho, que desalinha um tornozelo. Então, às vezes, as lesões estão lá no tornozelo, e não adianta eu tratar o tornozelo se eu não mexer na coluna. O joanete é uma coisa dessa. Não adianta ficar tratando joanete, ela é por uma descarga errada. Eu distribuo no quadril errado, que distribuo no joelho errado, que distribuo no tornozelo errado, e quem vai pagar a ponta é a ponta do pé. Que loucura, cara. Então não adianta eu mexer lá na ponta do pé se eu não corrigir de onde vem a descarga errada, nele. Sim. Entende? Então esse é um processo que as pessoas precisam começar a entender mais para ficar menos refém. E o que é ficar menos refém? Porque não está em fulano, ciclano? Não, não é isso. É você acabar fazendo tratamentos que vão te ajudar a reduzir o sintoma e tirar a dor, não é cura. Você vai cronificar. Essa é a parte difícil e ruim, e é que eu luto muito. Para que as pessoas não cronifiquem, porque qualquer tratamento feito de forma paliativa ou superficial é como se eu fizesse uma gambiarra.
Entende? Então ela vai suportar por um tempo, dali a pouco vai estourar, vai acontecer uma coisa mais grave. Então a parte difícil, e que eu luto muito para as pessoas entenderem, e que às vezes a gente até meio que se frustra porque parece que não atinge isso, é fazer as pessoas entenderem que tratamentos superficiais, localizados, coletivos e de forma que não são reais e efetivas, vão te ajudar agora, mas vão te piorar lá na frente, por causa de uma coisa chamada cronificação. E quanto mais crônico, mais difícil depois para consertar. Vai gastar mais tempo, vai gastar mais dinheiro, vai perder mais saúde e a coisa só vai se piorando, né? Mas aí, Johnny, eu te pergunto, para quem está ouvindo esse conteúdo agora, beleza, eu aqui, né, tô entendendo. Só que a questão é a seguinte, em que momento que a pessoa tem que procurar um profissional para ela saber se ela está fazendo errado ou certo? Porque pelo que eu entendi, eu posso estar indo para academia, fazendo meu treino, fazendo as minhas coisas do dia, não estou sentindo dor, estou tranquilo, estou numa boa, mas estou fazendo algo agora que está muito errado, que lá na frente vai estourar. Como é que eu identifico o problema em mim para eu pensar, cara, tem que ir lá na fisioterapia, tem que procurar o Johnny, né, procurar o profissional para eu consertar isso, se eu nem sei o que eu estou fazendo errado. E aí, o que eu faço? Fantástico essa pergunta, fantástico, Rafa. Então, tecnicamente a gente devia começar do começo, né? Se eu quero comer, eu vou num restaurante. Se eu quero estudar, eu vou na escola, né? E se eu quiser me cuidar, eu vou aos profissionais de saúde. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não deveria procurar os profissionais de saúde quando está doente, né? Quando está ruim. Isso aí não é prevenção, isso é tratamento. Já foi, já estourou. Então, tecnicamente, eu vou falar tecnicamente, porque eu não posso dizer que todo profissional está qualificado para isso. Tá. Por isso a diferenciar serviço de produto, né? Procurar um bom profissional. E o fisioterapeuta deveria ser a pessoa, o profissional procurado pelas pessoas para prevenção. Então, por exemplo, como é que eu vou saber se eu tenho uma indicação, se eu tenho um problema ou qual a melhor atividade para mim? Tecnicamente se consultando com um profissional. Preventivamente. Então, o ideal seria você procurar um profissional especializado, um fisioterapeuta, que vai fazer uma avaliação físico-funcional sua para entender quais são os seus déficits, quais são as suas deficiências e limitações, para que em cima disso eu te orientasse. No caso, olha, Rafa, para você a gente precisa isso, 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 entender que a gente precisa organizar, você precisa ter mais foco para isso, para isso, para isso. E eu te sugiro, dentro do seu perfil e da sua necessidade, pelos seus objetivos, esta atividade. Entende? Porque o que eu vou falar por exemplo, de escalar se você tem medo de altura? Entende? Se você é uma pessoa muito incoordenada, eu vou te pedir para fazer zumba. Sim, uma aula de step que precisa coordenação e equilíbrio total. Então, nesse sentido é que a gente precisa buscar o entendimento correto. Então, aonde começa? Pelo começo, fazendo uma consulta. E a prevenção é o caminho. Porque as pessoas têm uma coisa assim, mas eu não estou doente, para que eu vou fazer? Então eu vou gastar esse dinheiro com festa, que vai ser mais lucrativo para mim. Pode ser naquele momento. Só que tecnicamente é quando é que a gente deveria cuidar? Quando está bem. Porque quando está ruim não é cuidar, é tratar. É já correr atrás do prejuízo. Então, fazer uma avaliação físico-funcional vai te dar os caminhos para a gente entender. Porque, cara, tu tem 600 músculos no corpo. Porra, 600? Todos temos 600 músculos no corpo. Essa eu ia perder no show do milhão. Eu não ia saber. Ia pular. Na verdade é 606, tá? 600 músculos no corpo. Tá. Se a gente pensar que esses músculos se dividem em três cadeias, nós temos um conjunto de músculo que forma a tua frente, um conjunto que forma a tua parte de trás e uma cadeia mista de músculos que saem de trás para frente e de frente para trás. Cara, esses três grupos musculares deveriam estar em equilíbrio contra a gravidade, que é uma força que está nos amassando 24 horas por dia. Então, tecnicamente, quanto mais alinhado, aprumado eu estiver, mais eu vou conseguir fazer minhas funções com o menor desgaste possível, durando mais. Então, o que eu preciso ter é um bom alinhamento. Agora, para eu ter um equilíbrio entre essas cadeias, eu não posso ter uma cadeia mais forte que a outra. Entendeu? Então pense assim, didaticamente. Você tem 600 músculos. A metade do seu corpo está trabalhando mais do que deveria e nem precisava. A outra metade deveria estar trabalhando e nem está. Teu cérebro não é burro.
sabe que tem bichos se matando de trabalhar e não precisava, tem uns vadios que deviam estar trabalhando e não estão, isso aqui gera uma treta forte, puxa o fraco e dor para baixo para cima, entende? Então, por exemplo, se você tiver num grupo musculares muito forte ou muito sobrecarregados e o outro grupo que não tá, e você naturalmente agora elege ir para uma academia para ter saúde, para ter um reforço, para melhorar a tua qualidade de vida, aí você vai lá para uma academia, faz um programa de treinamento global para trabalhar perna, braço, bunda, abdômen, né? E vai trabalhar assim, ó. Não vai mudar o quê? Entende? Na verdade, o que vai acontecer? Esses aqui vão estourar e aí começam as lesões. E esse aqui nunca, porque é proporcional. Entende? Então, às vezes, as pessoas estão lá malhando forte, firme e não tem os resultados e começa a ficar ruim. Então, tecnicamente, o que eu deveria fazer? Balanceamento, geometria, alinhamento e calibragem, para o carro rodar os 10 quilômetros, os 10 mil quilômetros de vida normal. Sim. Então, a minha função é detectar quem são esses caras em você, que estão demais, e detectar quem está de menos, para que baixe esses caras e desative a tensão e a sobrecarga, estimule esses caras aqui e tocar o barco forte depois com o exercício mantendo firme. E tecnicamente, Rafa, é isso que diferencia os exercícios terapêuticos dos exercícios de fitness. Nós deveríamos organizar e preparar esse corpo para receber exercício continuado pro resto da vida. Sim. E com uma progressão de carga. E aí vem esse papo assim, ó. Ah, mas eu não faço porque eu não posso, hoje eu tenho uma lesão que eu não dou conta. Cara, se o fortalecimento, se o exercício físico hoje, toda a ciência está apontando para isso é unânime, porque a saúde diverge muito. Mas se uma coisa hoje já está ficando unânime, é a postura sentada, que é a pior postura, e o exercício como o melhor remédio para tudo. Então, se ele é o tratativo, o preventivo e o tratativo, se eu não tiver o entendimento correto disso, o exercício vai ser um veneno para mim. Então não é deixar de fazer, é o que você não está fazendo para poder fazer. E aí o que eu vejo? Se você precisa de um reforço muscular, aí tu vai para uma academia ou é instruído, que é pior, a não fazer. Tá. Aí você vai lá e faz assim, eu não vou fazer agachamento, porque eu não posso fazer por causa da minha lombar, por causa do meu joelho. Você sabia que se você tiver pernas fracas, você tem hoje uma probabilidade de ter Alzheimer muito antes do tempo? Alzheimer? Sim. Alzheimer e demência, porque não tem pernas fortes. Essa aí também ia pular no show do milhão. Como explica isso? Cara, olha quanta coisa, né? Para informar para as pessoas. Isso. Então, tudo isso é importante a gente entender, né? Então, hoje as pessoas não deveriam ir para academia só para emagrecer ou para ter músculos fortes. As pessoas precisariam ir para academia para ter um cérebro certo, para evitar um possível derrame, um possível infarto, né? E doenças neurodegenerativas. Então, a gente precisa entender que é muito mais complexo. Então, esse é um processo que, às vezes, nem eu faço. Certo. Então imagina uma pessoa que não tem a informação. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de amorosidade, a gente tem que ter um pouquinho menos, estar menos armado, a gente precisaria nos respeitar mais, sabe? Nós ganhamos um corpo perfeito, Deus é perfeito, nos deu um corpo perfeito, que tudo funciona com os dois braços, com as duas pernas. Cara, e a gente não valoriza isso. Eu até tenho duas questões para te trazer aqui, antes de eu perder o insight aqui. Duas questões. Uma questão é sobre um outro mito que eu queria... Não sei se é mito, se é verdade, enfim, tu que vai dizer. Sobre a questão da genética, né? Sobre ser hereditário. Algumas questões, né? O cara fala, porque o meu pai tinha isso, eu também tenho, né? Sei lá, um problema... Se isso é real, acontece, ou porque é desse jeito, não tem como tratar. E outra questão é justamente quando uma pessoa vai para uma academia e ela chega lá e é feito um exame padrão para todo mundo. Aí é feito, o que tu quer fazer? Hipertrofia. Aí já faz lá tal, faz as séries lá igual para todo mundo. São essas duas questões que eu tinha para te trazer e não sei por onde tu quer começar, mas de repente começa pela questão do hereditário ali, né? Que as pessoas às vezes falam isso, porque é assim mesmo. Certo. Tem tratamento, uma questão hereditária? Eu adoro essa. Eu sabia, botei para tu falar aí. Eu adoro essa fala. Cara, claro, eu vou ser bem genérico aqui, tá? Bem generalista e obviamente não vou especificar, mas de forma geral, tudo que é genético
e congênito, a gente dá 10% de valor. Certo? Por quê? Porque senão você vai pegar 90 para transformar em justificativa para te beneficiar. Entende? Sim. Então, veja bem, se eu tenho na minha família uma família com uma tendência a suicídio, não necessariamente que eu vá me matar. Agora, se eu estiver na beira de uma sacada, em um momento depressivo, Entendi. a probabilidade é maior de eu me jogar porque eu tenho uma característica genética. Certo. Então, quando a gente entende a genética, ela é um fator predisponente. Então, cabe a você entender isso e talvez você vai ter que fazer mais do que eu para nós dois fazer o mesmo. Então, a genética ela não deve ser usada como a gente tende a usar. Ah, meu pai tem, é assim mesmo, a minha avó tinha, eu não tenho o que fazer porque é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa da minha avó. Né? Então, é muito fácil eu justificar a genética para me beneficiar de algo que eu ou possa ou não possa fazer. Mas, por via de regra, a gente usa a genética com um percentual de 10%. Ou seja, se eu tenho uma predisposição, óbvio que você vai ter que fazer mais do que eu. E aí é uma questão de responsabilidade e consciência. E não de culpa do pai, da mãe e da avó. Certo? Sim, quer dizer, tem solução. Óbvio. Tem. Só que você vai ter que fazer mais do que eu, porque você tem uma predisposição. Sim, já sabe certo? que tem aquela predisposição, evita aquilo ali. Óbvio. Evita E se andar na comporte. ponte, se tu é Mas suicida. daí eu vou ser. Sim. Você é responsável pelo teu corpo. É. Simples assim. E sobre o exercício, a gente até meio que já respondeu essa pergunta antes, né? Falando, mas é isso aí. Quando a gente faz algo generalista, Padrão. óbvio que eu não vou ter um benefício tão perto do ideal. Sim. Né? Então, se eu não tenho o entendimento que, para mim, provavelmente a minha cadeia anterior deveria ser mais trabalhada do que a posterior, e eu estou fazendo um geralzão, eu vou fortalecer em descompensação. E essa descompensação vai me quebrar em algum momento, certo? Então, aquela máxima de que eu faço exercício e estou bem, isso não é uma verdade absoluta. Certo? E outra coisa que é legal, aproveitando esse gancho, é desmistificar as atividades físicas, porque as pessoas elas têm uma tendência a confundir. Um pouco é pela ingenuidade e pela preguiça, porque a gente hoje não pode mais dizer, Rafael, é assim, não tenho a informação. Gente, por favor, nós temos uma coisa chamada Google, né? Mas talvez o teu foco esteja voltado para outra coisa, né? Então não dá para dizer mais que é ignorância. Agora, a gente precisa entender a diferença de 3 atividades que são vendidas como sendo a mesma coisa e que não tem nada a ver entre si. A diferença de atividade funcional, atividade esportiva e atividade física. Então, a atividade funcional, todas as pessoas que trabalham com esforço físico, elas se beneficiam disso dizendo assim, eu não preciso fazer ginástica, por que eu vou fazer academia se eu já puxo ferro, lemando cimento, concreto, ou uma mulher, às vezes, né? São mãe, filho, marido, ainda trabalha em casa. Sim. Fiz um monte de coisa hoje. Eu fiz um monte de coisa, jardim, capina, né? Então, essa função que a gente faz, ela não gera reforço físico. Perfeito. Ela gera um esforço físico. E automaticamente um desgaste. E se você não tem um reforço para dar conta do esforço, você vai pagar o preço. Entendi. E esforço em cima de esforço, uma hora destrói. Entende? Então, função não tem nada a ver com atividade física. Atividade esportiva. E olha o que um especialista vai falar, e isso vai chocar muita gente. Isso cabe um corte, né? Se esporte fosse bom, um atleta profissional, que tem toda uma estrutura à disposição, não se aposentaria com 30 e pouco, 40 anos. Certo? Então, por que um profissional se aposenta tão jovem? Porque o corpo dele já é compatível a um senhor de 70, 80. Por excesso de uso. Então, ouça o que eu vou te dizer. Esporte não faz bem ao corpo. Esporte faz bem à cabeça, desopila, socializa, gera competitividade, te dá um condicionamento prévio, te deixa mais disposto, libera endógenos, mas aí isso ser benéfico ao corpo humano, vamos ser sinceros. Pensa lá, tu não faz nada, fica 8 horas com a bunda numa cadeira, aí vai pra uma quadra de futsal e daí 3 horas jogando futebol, esgaça, estreca, freia, breca, capota, cambalha. Desde quando isso vai fazer bem? Entende?
Para a estrutura, eu tô falando. Para a cabeça pode ser. Então, entender que esporte, seja ele coletivo, como um futebol, um basquete, enfim, como individual, como uma bike, uma corrida, um tênis, né? Essas modalidades, elas precisam de uma atividade física compatível aos desgastes que a modalidade vai me imprimir para que eu desgaste menos e sofra menos, né? Não sofra, é sofra menos, entende? Então é isso que as pessoas precisam entender. E atividade física então? O que é uma atividade física? Vamos falar por ordem, tá? Musculação, pilates, treinamento funcional, calistenia, crossfit e yoga. Olha só. Todo o resto é esporte. Caminhada, bike, natação, corrida. Cara, isso tudo se enquadra no esporte e função. Vamos ser conscientes, gente. A máquina mais perfeita do planeta. Você acha que você vai bater meia horinha de perna? Vai te salvar? Vai te fortalecer? Isso é surreal. Então, a caminhada, ela pode ser um belo complemento para você desopilar, ativar um pouquinho teu corpo, movimentar, mas aí você ter benefícios de queima calórica de verdade, modificar o teu corpo. Gente, é beira a ingenuidade isso. E a questão das questões cardiovasculares, a caminhada não é um aliado aí? É outra história daí, né? Cara, esses dias uma paciente chegou para mim assim, toda feliz e falou assim, doutor, eu caminho 10 quilômetros há 10 anos todo dia. E eu olhei para ela e falei assim, e mudou o que na tua vida? Ela não entendeu. Eu falei, pois é, o que mudou? A senhora está há 10 anos fazendo a mesma coisa no mesmo ritmo. Para ter tido algum benefício, ou a senhora reduzia o tempo ou aumentava a quilometragem. Ela olhou para mim e falou, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu estava toda orgulhosa aqui achando, o corpo estava adaptado. Então, vamos pegar um cara de 30 e poucos anos, vai caminhar uma hora, você acha que vai melhorar o teu cardiorrespiratório? O teu a tua circulação, não vai, cara. Se tu tivesse 90, tudo bem. Sim. Você precisa de corrida. Você pode fazer intercalado, enfim. Mas usar a caminhada, aquela coisa gostosinha de eu ficar uma hora andando perninha, falando com a coleguinha do lado, entendeu? Isso é desopilante. Sim. Mas não recreativo. Recreativo, boa palavra. É recreativo, não tem uma função específica como um processo. E outra coisa, o exercício ele tem que ser progressivo, ele tem que ser puxado de outra. Exercício fofo não existe, certo? E aí o que acontece? Tu tem uma dor, um desconforto, um desequilíbrio. Aí você começou a sentir um pouquinho de desconforto. Esse desconforto, às vezes, não é patológico. Ele é daqueles preguiçosos lá, que não estão fortalecidos. E pensa que gente que não trabalha vai botar para trabalhar, não vai reinar. Entende? Sim. E aí o músculo começa a reinar um pouquinho, que não é por doença, na maior parte das vezes. Sim. E aí a pessoa fala assim pro seu personal, ou fala pro instrutor, fala assim, é que tá doendo. Então vamos poupar um pouquinho para não sobrecarregar. Sim, e aí quando ficar melhor, já a gente vai... O cara vai fortalecer quando daí? Entendeu? Você vai evoluir quando o processo? Então, é importante a gente fazer. E as pessoas falam assim, mas Johnny, eu vou fazer exercício de fortalecimento com dor? Vamos entender a dor, esse processo também, né? Porque se eu não faço e tenho mais dor, você vai piorar. Não tem outra possibilidade. Agora, se tu fizer e tiver dor, você corre o risco de melhorar. Então vamos fazer com dor, independente, porque vai sempre ser melhor do que pior. Vai furar aquela onda, óbvio, né? Você vai poder quebrar essa barreira. Exato. Entende? Agora, com viés terapêutico, tudo precisa ser mensurado, quantificado, ok. Aí nós estamos falando de algo mais específico. Certo. Mas de forma geral, de forma global, cara, a gente precisa ir quebrando essas barreiras. Você precisa. Porque senão, às vezes, as pessoas. É que nem escola. Todo ano as matérias aumentam, a dificuldade aumenta e a cobrança também. Então, às vezes, as pessoas estão lá 5, 6 anos na 4ª série. Não sai daquilo. Sim. Não evolui, entende? Sim. Porque está treinando fofo, porque está batendo meta e aliviando a culpa. Eu pegando o teu gancho ali daquela tua paciente que corre os 10 quilômetros, eu vi um vídeo do próprio Arnold Schwarzenegger falando, não sei se agora tu que é o cara que vai dizer se ele falou besteira ou não, né? Mas o Arnold Schwarzenegger, ele falou o seguinte, que uma estratégia de treino dele era alternar a carga. Ele não fazia só carga progressiva.
Ele fala assim, literalmente ele falou isso. Eu engano o meu músculo e assim eu consigo estimular ele. Então quando ele pensa que eu tô treinando com 20, quando ele pensa que eu vou botar 25, eu baixo para 18. E aí depois eu boto para 25 de novo. Então ele faz não sempre, uma alternância. É uma alternância de carga, ele falou que tem um resultado melhor. Faz sentido dentro disso que tu falou ali, de tu faz não ficar sentido. no estacionado. Sim, faz sentido. Entendendo que isso é uma linha, né, de pensamento. Sim. Então faz sentido sim. Agora, para complementar isso e já para as pessoas entenderem, porque o que acontece? Cara, nada é da noite pro dia, certo? Você não aprendeu a dirigir em um dia, né? Você não aprendeu a escrever em um dia. Então você não vai ficar forte em um mês, certo? Nem com droga. Então o que a gente precisa entender? Que o músculo tem um tempo. Existe ali uma condição. Então, se eu pego na academia e dobro a carga, dobro ela, né? Hoje eu botei 5 quilos. Daí, semana que vem eu vou por 10. Depois eu vou por 20. Cara, o teu corpo não tem estrutura para aguentar isso. Ah, não, claro. Então, sim. o que eu aconselho? Esse jogo de sobe e desce é importante, mas eu sugestiono a todos os meus alunos, os meus pacientes e a todos os colegas da educação física que pensam de forma correta hoje, pensam do mesmo jeito. A progressão de carga tem que ser gradual. Então não aumente de 5 e de 10, aumente de 1 e 2. Sim. Que você vai ter uma condição de fadigar menos, você vai falhar menos, vai compensar menos, né? E vai organizar uma possibilidade melhor. Esses dias eu estava falando com alguém, até acho que foi num vídeo também, e fiz um vídeo sobre isso, explicando hoje sobre alongamento, né? Por exemplo, você tem aí uma lesão na tua coluna, tá? Tua coluna tem ali uma compressão que está mordendo, mecanicamente diminuindo espaço e está mordendo o nervo ali, tá? Esse nervo já está estirado e pressionado. Se eu fizer um alongamento, eu vou estirar mais ainda. Então fica uma dica aqui, gente. Nem é uma dica, isso aqui é um pedido. Crises ciáticas com hérnia de disco, com compressão foraminal, não faz alongamento. E o que mais a gente vê é as pessoas alongando, certo? Então não se faz alongamento. E aí hoje fica essa máxima. Sempre, todo dia nas redes sociais alguém me pergunta, Johnny, faz alongamento ou não faz? Devo fazer alongamento ou não faz? Faz alongamento antes ou faz alongamento depois depois? do treino. O que já que responde, faz? Já responde então, essa aí. já o que faz? Então hoje o que a ciência preconiza? Porque assim, ó, essa coisa do eu acho é até possível pela gama de conhecimentos, mas hoje a gente procura não falar eu acho. A gente vai pela evidência científica, né? Hoje eu trabalho sempre trabalhei em cima de ciência e agora cada vez mais. Então o que a ciência hoje diz? Que tecnicamente o alongamento não é mais o foco do estiramento muscular. Hoje o que se preconiza é a mobilidade articular junto com a flexibilidade. Então, o que é mobilidade, flexibilidade e alongamento? A mobilidade é mexer essas articulações. Se nossas articulações tiverem uma mobilidade para todos os sentidos de forma mais organizada e mais fluida, a probabilidade de eu engatar, de eu compensar, de eu sobrecarregar é menor. E a flexibilidade é ganhar o estiramento móvel desse tecido a ponto de ele poder ser executado de forma ampla sem a necessidade de desgastamento da fibra, certo? Então hoje a gente não preconiza mais a palavra alongamento. Tanto na minha clínica, nos processos terapêuticos, como nas atividades de fitness que a gente tem lá, com o pilates, o treinamento funcional, a musculação terapêutica, enfim, a gente preconiza a mobilidade articular e a flexibilidade do tecido. E aí ela pode ser usada antes como um preparatório para o teu cérebro entender que, nós vamos recrutar e precisa aí de energia, de gás e de foco para que o movimento aconteça de forma boa. Então ele pode ser um preparatório para o exercício, como ele também pode ser um reorganizador pós, entende? Para dar um comando do cérebro de alinhamento, de reorganização dessas fibras, para que a reconstrução aconteça de forma mais organizada, porque todo exercício gera lesão. As pessoas precisam entender e acreditar nisso. Sim, a musculação, a hipertrofia já é isso. Isso que eu ia falar. Eu preciso danificar as fibras do músculo ali, a miosina e a actina, para que elas se regenerem e essa regeneração ganhar o volume. Exatamente. Então, o exercício é um causador de lesão. Agora, por que ele é bom?
Porque o grau de benefício é maior do que do malefício. Porque Sim. se o malefício for maior, não faz sentido. Com certeza. Agora, voltando ali um pouquinho antes que eu me esqueça também. O lance do alongamento não é a palavra certa, né? Mas tudo bem. O lance do alongamento antes do treino, alongar com corpo frio ou com corpo aquecido, faz alguma diferença? Ou num clima frio e num clima quente, no verão ou no inverno, faz alguma diferença? Há um risco de tu fazer esse tipo de exercício de alongamento com o corpo frio ou numa situação de clima frio? Vamos lá, boa pergunta também. O clima frio, o que a gente precisa entender é essa coisa do choque térmico, né? Cara, não existe choque térmico. Para você ter um choque térmico, você precisa mudar a tua temperatura corporal. Entendeu? O que a gente tem são os receptores térmicos com choque do quente e frio. Porque o receptor de calor e frio está na tua pele. Certo. Então, se tu sai de um ambiente quente para um ambiente frio, o receptor tem um choque, entendeu? Agora, isso não mudou, não é um choque térmico, porque para ter um choque térmico você precisa mudar a tua temperatura. Nós temos uma média de 36,6, eu teria que ter um 34, teria que ter um 39, entende? Isso é um choque térmico, e então o choque térmico não vai. Drástica mesmo. Tem que ser na temperatura do corpo e não nos receptores táteis de quente e frio. Entende? Então, isso é um mito. Certo. Outra coisa, claro, no frio a gente se tensiona, tá mais tensionado, mais encolhido, e a rigidez articular e de tecidual pode ser maior. E aí, se eu forço o estiramento lá, eu posso machucar. Entende? Por isso que a gente não tem mais a ideia do alongamento como uma coisa de esticar a mangueira, certo? Não é para esgaçar o bicho, é para mobilizar, dar flexibilidade para o movimento acontecer na sua amplitude máxima. E isso não prejudicar no desenvolvimento do fortalecimento. E um tecido móvel, mais articulável, todas as camadas vão fluir. Porque a gente pensa pele, músculo e osso. Cara, tem 7 camadas. Tu falou de 3 coisas, são 7. Você tem 3 de pele, gordura, 3 de músculo e para chegar no osso. E entre eles vão estar lá permeando vasos, artérias e nervos. Entende? Então, músculos tensos estrangulam os vasos, comprimem os nervos. Então, a gente vai ter uma diminuição da circulação, uma redução da oxigenação, um aporte menor de nutrientes. Então, às vezes, o exercício que você está fazendo, você não está ganhando, não é nem porque você está fazendo errado, é porque o teu corpo não está estruturado para aquilo de uma forma que melhore a oxigenação, melhore a nutrição, melhore a vascularização, entende? Então, é um conjunto de coisas. E onde entra, Johnny, nessa questão toda aí, em tudo isso que tu falou, a saúde ou as melhores práticas para a saúde dos tendões, que é o que liga o músculo no osso, né? Sim, assim, de uma forma bem leiga, né, de falar. O que a gente tem que fazer, ou realmente é um problema, acontece também, sobre isso, é uma coisa que poucas pessoas falam, né? Isso. Mas a gente vê acontecer, Sim. de arrebentar tendão e tal. Então, o que é o tendão? O tendão é o tecido que prende o osso, o músculo no osso. Isso. E o ligamento é o tecido que prende osso no osso. Certo? Então o ligamento prende osso com osso para a articulação não ficar tendo fora de eixo. E o tendão é o que prende o músculo no osso. Ah, entendi. Certo? Só que o que acontece? O tendão tem um tecido com muito pouca elasticidade. Então, se esse músculo for muito solicitado, dependendo da forma brusca ou abrupta, eu posso até ter uma lesão. E às vezes eu posso até arrancar ou descolar o tendão do osso. E aí a gente faz uma fratura por avulsão, por exemplo. Tá? Eu tô com um cliente agora, um garotinho de 14 anos, um atletinha de futebol. O guri com 14 anos fez uma avulsão do tendão do ilipsoas. De um músculo super importante para chutar, para dobrar o joelho. Deve doer isso. Para dobrar o quadril, sim. Só que teve sorte que essa avulsão não separou 100% o tendão do osso, senão seria cirúrgico. Ele fez uma avulsão parcial, então não descolou o osso inteiro. E aí tem como voltar. Sim, a gente já está tratando, o guri já ossificou isso ali, já aceleramos a ossificação disso ali, né? Hoje a gente acelera fraturas que levariam X tempo normal, nós reduzimos em 1/3 do tempo, acelerando a cicatrização, né? A regeneração. O laser hoje é um dos recursos que a gente usa. Né? Então, é incrível. Mas o tendão,
ele tem que estar forte também, porque se o músculo... Pensa aqui, osso aqui, osso aqui. O músculo desse lado se prende do lado de cá. Sim. E o músculo de cá prende do lado contrário. Então, se esse músculo está mais forte, o tendão não está, ele puxa, desorganiza ali a articulação. Sim. Então, como é que a gente fortalece? Mas tem que fortalecer? Claro que tem que fortalecer. Ela é uma extensão do músculo. Claro. Né? Só que aí músculo a gente fortalece com força. Com carga, com peso. Ok. Ligamento, tendão a gente fortalece, tendão e ligamento a gente fortalece com desequilíbrio, com propriocepção. Ou seja, todas aquelas modalidades que geram desequilíbrio. Aquilo vai estimular os receptores para os ligamentos e os tendões junto com o fortalecimento. Cara, que loucura. Então, por isso a mobilidade e a flexibilidade para a gente dar aporte para esse músculo, para esse tendão e para esse ligamento, tudo funcionar junto no recurso de fortalecimento muscular. Mas que tipo de exercício para fazer esse fortalecimento através de desequilíbrio? A própria progressão com carga, movimentos rítmicos lentos e curtos. Tá? Se eu quero volume muscular, eu vou trabalhar com grande amplitude. Se eu quero mexer com propriocepção, eu vou fazer movimentos curtos. Então, tecnicamente, por exemplo, estou lá fazendo um supino. O movimento lento e amplo é para o fortalecimento do músculo. Curtinho e rápido é para a propriocepção dos ligamentos e dos tendões. Entende? Então, eu posso mesclar um pouco de força com propriocepção e eu faço um mix disso. Por isso que o exercício tem que ser pensado e não é assim, Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, a gente não vê as pessoas fazendo isso na academia. Não vê. Esse movimento não curto vê aí. porque o negócio é hipertrofia, é ganhar volume. Porque a academia agora também tem que cuidar com o conceito que agora é crescer. Né? Como eu não sou mais aceito pela cabeça, né? Eu não preciso mais te encantar, eu preciso te seduzir. Então hoje eu culto o corpo. Pela estética. Culto o corpo, é estética, hoje é a cabeça. A cabeça pouco importa. Eu não quero nem saber teu nome. Se eu gostei, nós vamos fazer qualquer coisa e não vão. Depois eu pergunto teu nome. E se eu quiser. Sim. Né? Infelizmente, que pena. Essa é uma realidade. Então hoje as academias estão muito focadas no estético e no volume. E hoje eu tenho que performar em 6 meses. Então o cara é um frango, em 6 meses quer virar um Arnold Schwarzenegger. Entendeu? Aí entram outros recursos ergogênicos. Aí cabe um outro programa. Ô Johnny, voltando um pouquinho agora aqui, a questão da coluna, né? Que é o nosso ponto central aqui, isso. né? Vamos voltar à coluna, vamos voltar à fisiotera, né? E inclusive tu me mostrou aqui antes da gente começar e me impressionou bastante. Tu falou, cara, H2O. Isso. Então eu quero que tu repita aquilo que tu me explicou, mostrando esses modelos aqui. Pode apontar bem para essa câmera aqui, depois a gente corta. Vou cortar para botar bem exposto na tela. Legal. Explica pra gente, porque eu achei fantástica a tua explicação antes da gente começar a gravar. Certo, vamos lá então. Olha só. Para vocês terem uma ideia, isso aqui seria um disco normal. Então, o que é uma articulação da coluna? Uma articulação da coluna é uma vértebra, um disco e uma vértebra. Por que ela não pode ser comparada com as demais? Porque isso aqui não é uma unidade. Essa unidade está ligada num contexto. Então, essa vértebra vai ter um outro disco com outra vértebra, essa vértebra, outro disco e outra vértebra. Então, para cada articulação da coluna, eu tenho 3 envolvidas ao mesmo tempo. Os disquinhos naturais, os amortecedores, eles vão diminuindo de tamanho naturalmente, eles vão ressecando conforme a gente vai usando e vai envelhecendo. Então, olha a diferença de um disquinho frouxo, que não serve para nada, aqui ele perdeu a capacidade de absorção. Então, qual é o papel do disco? O papel do disco é 2. A primeira função do disco é absorver o impacto, para que nada aconteça ao osso, não prejudique a articulação e proteja a medula. A segunda função é a propulsão. Então, ele absorve e impulsiona para que a gente faça os movimentos, certo? Com o passar do tempo e com o envelhecimento e com a desidratação, esse disco vai diminuindo de tamanho. Então, eles vão reduzindo e vão desidratando. Gente, se vocês fizerem uma ressonância magnética da lombar, vai estar lá nos laudos, desidratação dos discos. Então essa desidratação faz com que o disco endureça, ele perca a capacidade de absorver e de fazer a propulsão, duro com duro vai gerar um desgaste, vai fazer uma lesão chamada hérnia de disco. Então a hérnia de disco ela é uma consequência do desalinhamento, da desidratação e da falta de força do entorno. Então, o que acontece com o disquinho aqui? Se ele desidrata, ele é composto por cartilagem. Cartilagem é água. Então, a única coisa que entra para dentro do disco é água, gente. Água pura, H2O.
certo? E não tem conversa. Então, acreditem nisso. Tirar o valor do que Deus fez para dar valor ao que o homem fez, não funciona. E outra coisa, a água custa R$1, o remédio, o suplemento custa 100. Aqui tem comissão, aqui não. Então não vamos desvalorizar essa informação, certo? Agora, quanto é que a gente precisa de água? Tecnicamente, o segredo para os discos é que eles têm uma absorção lenta. Tanto os discos quanto os meniscos do joelho, eles absorvem a água lenta. Então não adianta bater meta, vou tomar 2 litros e bater meta. Não, nós vamos ter que regar. Essa é a parte chata, Rafael. Por quê? Porque a absorção é lenta, como uma planta. E planta eu rego, eu não encharco. Entende? Certo. Então não adianta pegar um copão, uma garrafa de meio litro e virar ela inteira. Essa, se ocorrer, a gente não conta, ela é lucro. Mas para a reabsorção, eu tenho que tomar 2 litros de água fracionados ao longo do dia. Essa é a parte chata. Mais essa ainda. Essa é a parte chata. Então, tipo, da hora que eu acordo até umas 8, 9 da noite, eu deveria tomar os 2 litrinhos de água de guti-guti e todo o resto é bem-vindo. E outra dica, 1 para 1. Essa é a regra que eu oriento e os estudos apontam. 1 para 1. O que é 1 para 1? 1 litro de água para 1 hora de exercício. E não importa o que vai fazer. Se vai subir mirante, se vai fazer corrida, se vai fazer pilates, se vai fazer musculação, se vai fazer crossfit, se vai fazer o que você quiser. 1 para 1. Esta é a regra. 2 litros de água fracionados ao longo do dia e 1 para 1 dependendo do quanto você faz. Eu faço 3 atividades físicas. 3 litros mais os 2 e não tem conversa. Aí você vai ter uma saúde. Porque pense, molinho com molinho não machuca, agora duro com duro machuca. Sim, não, eu achei fantástica a tua explicação ali antes da gente começar. E acontece aqui no estúdio, da gente começar a conversar coisa, eu falei, cara, vamos lá, que já tinha que estar gravando, né? Certo. Mas legal, tu trouxe, foi show de bola, é isso aí. E aí entra outra questão, Johnny, que eu queria que tu aproveitasse aqui o modelo para explicar, a questão da hérnia de disco, que é uma coisa que a gente ouve muito, né? Fulano tá com hérnia de disco. Primeiro, afinal, o que é a hérnia de disco? O que é uma hérnia de disco? E segundo, o que fazer quando se tem esse problema? Legal. Ou melhor, o que fazer para prevenir esse problema? Certo. Né? Depois falar o que fazer para consertar. Certo. Então vamos lá. Bem, é isso que eu sou reconhecido, né? São 28 anos que eu só faço isso na minha vida, eu sou especialista em coluna e a minha paixão são as hérnias de disco. Tá? Então o que a gente precisa entender? Que hérnia de disco, primeiro, não é uma doença. Ela é uma disfunção. E como uma disfunção, ela é sempre secundária. Então ela só existe porque existe um desalinhamento da estrutura, uma desidratação da peça e uma fraqueza do seu entorno. Só que é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então o segredo para eu não ter hérnia de disco é manter uma coluna alinhada, um disco hidratado e o entorno forte. Simples assim. Agora, quando ela acontece, então o que é uma hérnia de disco? A hérnia de disco é uma lesão que acontece no disco amortecedor, aonde ele vai perdendo a sua hidratação, vai ficando rígido e ele perde a capacidade de amortecimento. Ele vira um tijolinho, então de uma almofada para um tijolo. Se ele perde essa capacidade, ele fica duro, rígido pelo ressecamento. E os anéis de cartilagem, eles vão ficando seco e ressecado e rígido. Então, ao esforço, a sobrecarga, as posturas inadequadas por repetição ao longo dos anos e o envelhecimento em cima de tudo isso, vai fazendo que por ressecamento os anéis estourem. E a hora que ele rompe, o amortecedor vem para fora. Então a hérnia de disco nada mais é do que uma lesão por ressecamento e sobrecarga que rompem os anéis fibrosos e o núcleo amortecedor vem para fora. Só que quando ele vem para fora, a única coisa que ele vai encontrar é uma raiz de nervo. E aí ele sai e morde o nervo. Entende? Só que aí o que acontece? Eu trouxe uma pecinha aqui, mas vamos ver se a gente vai conseguir mostrar. Ó, ela vem e... que essa aqui, ela estragou, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas quando eu aperto essa aí tá desidratada. Aqui, ela... na verdade, ela rompeu e se eu apertar vai sair água para tudo quanto é lado aqui. Então, ela rompeu. Então, quando eu aperto aqui, a hérnia sairia. Só entendi. que aí, nós temos antes da hérnia de disco, como ela desidrata e diminui de tamanho, então vamos pensar em um bolinho de carne para um hambúrguer de carne. Entendi. Então, quando ele vira um hambúrguer, ele diminui de tamanho, Ele de espaço, sai. ele aproxima as vértebras.
Entende? E ele sai para fora Isso. disso aqui. Só que quando ele Sai aproxima, antes de sair, Tá. a aproximação já faz o estrangulamento do nervo. Tá. Então a primeira compressão que a gente tem nunca é por hérnia. É pela redução do espaço foraminal. E esse é o processo mecânico. O tempo em cima disso vai fazer com que ele, por ressecamento e compressão, ele estoure e aí a hérnia vem. Então, a hérnia foi transformada em uma vilã. E ela é a vítima, não é a vilã. Certo? Então não é tirar a hérnia. É reorganizar ela. Tá, e como é que previne isso, Johnny? Tomando água, mantendo o teu alinhamento, compensando menos. Então, na prática, é menos desleixo postural. Essa coisa de jogado, tudo torto, celular, sofazão tudo torto, computador no colo, tudo torto, sobrecarregando, tenso, alimentação, sono, a falta de exercício, o excesso de esforço e exercício. Esses desequilíbrios para mais e para menos. Ou seja, a nossa vida. Tá, e Johnny, quando o cara tá na academia, e eu já fiz, inclusive porque dá uma sensação agradável de alívio, né? Mas talvez não aconteça, da gente se pendurar, que a gente tem aquela sensação que parece que separa aquilo ali, né? Isso não parece. É isso que isso acontece. Acontece você faz realmente claro, você faz uma tração gravitacionária. Você abre os espaços. Por isso que o tratamento de hérnia de disco é abrir esse espaço e trazê-la de volta. E blindar essa musculatura. Então, hoje tem a tecnologia. Hoje a máquina mais moderna do planeta é a máquina de descompressão. Nós temos e fazemos parte do maior sistema do mundo que tem essa máquina. Olha só. Entende? Então a gente vai programar no computador lá, eletronicamente, computadorizadamente e eletronicamente, nós vamos lá quantificar peso, carga, altura, ritmo, intensidade, pra forma. puxar a quantidade. Exatamente. E aí a máquina vai descomprimir. Só que como isso aqui é um eixo, olha que legal. Se eu for desentortar uma coluna, um eixo, não adianta eu empurrar daqui para você. Vai entortar ao contrário. Se você empurrar para mim, entorta ao contrário. De cima para baixo, de baixo para cima. Então a única forma da gente desentortar e descomprimir um eixo é em axial, é de lá para lá. Então a hora que eu tenho esse eixo torto e traciono, eu organizo o alinhamento. Entende? Então para a gente descomprimir a coluna, nós precisamos pôr na máquina. A hora que a gente traciona, a gente abre, descomprime por tracionamento, porque isso é física, né? Vai fazer uma pressão negativa, vai fazer ele vai puxar a água para moldar e amolecer o disco, por sucção, que nem seringa, traz a hérnia de volta e a gente blinda essa musculatura para não retornar. Então o tratamento é 100% mecânico. Agora, se eu me submeter a uma cirurgia, pensamos que isso aqui é uma boia. A hora que eu corto ela, ele desmonta. Então, mas em que caso? E tem algum caso que tem que fazer cirurgia? Tem. As hérnias de disco, 3% tem indicação cirúrgica. 3%. Só? Olha. Aí entra uma questão... Que bom, né? Que bom. Que a estatística Só é essa. que para quem faz cirurgia não é bom. Mas significa que tem tratamento, né? Óbvio que o tratamento sempre será conservador. 97%? Sempre. É conservador. Mas aí vamos pensar em número matemático. Se só 3% tem indicação cirúrgica e eu sou um cirurgião... daí entra outra história de mercado. Isso, enfim. que eu nem quero falar agora. Não tá? adianta. Mas o que eu quero que tu entenda é que cirurgia de hérnia de disco vai trazer sequelas. Porque uma vez que você cortou, o que foi para fora, ficou uma parte lá dentro. Tá. É uma questão de 6... Isso não é o Johnny que está falando. Isso é a ciência que prova. Tá. Toda cirurgia de hérnia de disco vai recidivar. Isso significa que ela vai voltar. Vai voltar. Certo? E não vai voltar a mesma. Vai voltar o que ficou lá dentro, que de 6 meses a 2 anos, esse é o prazo médio. Pode ser antes, como pode ser depois. O excedente vai dar um jeito de sair e você vai ter uma nova hérnia. Então isso é regra. Toda cirurgia de hérnia de disco trará outra. Isso é fato. Isso a ciência prova. Certo? Peraí, mas e se fizer a cirurgia e mudar hábitos e fazer um trabalho de fortalecimento? Pneu furado não tem cicatrização. Você vai ter de novo outra hérnia. É só uma questão de tempo. Você pode fugir da média. De 6 meses a 2 anos, você vai ter daqui 5. Mas a questão de ter uma hérnia não foi porque a pessoa não hidratou direito, não fez atividade física direito. Aí beleza, teve hérnia. Aí fez um tratamento, correto? Aí ela muda hábitos para evitar a hérnia. Aí ela mesmo assim... Tá nessa estatística de recidiva aí? Se for cirúrgico, sim. Você retarda. Agora, se não for cirúrgico, óbvio que você volta e vai ter um... Mesmo mudando hábitos. Óbvio. Você não vai ter de novo.
Entende? Esse é o tratamento. Então o tratamento... Existe um tratamento... Então vamos lá. Existe cura para hernia de disco? Estrutural não. Porque uma vez que rompeu, rompeu e não tem cicatrização. Você tem um buraco ali e acabou. Você nunca vai ser um ex-herniado. Certo? Agora você é um herniado que pode fazer tudo. Desde que entenda que vai ter que fazer mais do que eu para nós dois fazer a mesma coisa. E sente dor esse cara? Em crise, sim. Em crise, sim. Tecnicamente, gente, a hérnia de disco está entre as 3 maiores dores do corpo humano. Certo? Então não é brincadeira, não. Tá perto então, quem sente dor de verdade, só quem passa por isso sabe o que de fato é uma crise de hérnia de disco. Cara, você vai perder os teus movimentos. Você vai ter dor no nervo, tá? E nos receptores que protegem ele. Essa dor é absurda. Tá, certo? Mas daí, Johnny, deixa eu até abrir a câmera aqui pra eu pegar. Posso pegar o modelo aqui? Claro. Ô, Johnny, olha, tô pegando uma coluna aqui, né? É que pra ti é normal, pra mim é, né? É uma pessoa pequenininha, inclusive. Esse é o mini. Ô, Johnny, olha só. Aqui, ó, eu falando, né, dentro disso que tu tá explicando pra nós, em que alturas aqui vai ocasionar algum tipo de efeito colateral, por exemplo, de perda de movimento de um braço, perda de movimento de uma perna, algum tipo de paralisia. De paralisia. Tem ou não interessa aonde aqui? Tem. Vamos lá, então. Para ser bem breve. Tá. Quem manda no movimento é o nervo. Ok. Então, o nervo, ele é o chefe. O músculo é o colaborador. Então, o chefe manda, o músculo obedece. Ok. O nervo vem da medula, que passa por dentro da coluna. Tá. Então, tecnicamente, a primeira função da coluna não é manter a gente em pé, é proteger a medula. Ela está dentro de um arcabouço, de uma armadura, certo? Os nervos dão função. Então, se eu tiver uma lesão na medula, não no nervo, na medula, a minha perda de movimento vai ser da lesão para baixo. Ok. Certo? Certo. Então, se eu tiver uma lesão na coluna lombar, eu vou para a cadeira de rodas, eu vou perder o movimento para as pernas. Se eu tiver no tórax, vai ser daqui para baixo. E se eu tiver na cervical, vai ser daqui para baixo. Então, uma lesão na cervical, e tudo que acontece no pescoço é sempre mais grave do que na lombar. Sempre, certo? E por 2 fatores. Primeiro, por causa da sequência do nervo. Normal. Eu interrompi aqui, tudo para baixo não vai ter função. Então, quanto mais embaixo eu interromper, menos problema vai ter. E outra coisa é o diâmetro de volume. Olha para nossas barrigas, para o nosso tronco, para o nosso corpo, como nós temos muito mais barreira de proteção do que o pescoço. O pescoço está mais susceptível. Claro. E mais exposto. Mais exposto. Então, tudo no pescoço é mais grave. Certo? Meu Deus. É mais chato e é mais grave. Então, o que a gente deve ter? Esse alinhamento. Para entender o que é uma coluna reta. Né? Vocês estão vendo uma coluna de lado aí, frente, costas. Então uma coluna reta, gente, não seria isso aqui, isso é um poste de luz. Né? Uma coluna reta é um jogo de curvas. Então, por exemplo, se eu passasse um prumuzinho assim da orelha até a bacia, a curva da cervical, a curva do tórax, a curva da lombar e a curva do sacro deveriam ter o mesmo ângulo. Isso é uma coluna reta. Então, quando é que ela está fora? Quando ela retifica ou quando ela aumenta demais as curvas. Estas compensações é como se fosse um carro fora de balanceamento, geometria e alinhamento. Vai gastar mais as peças, vai consumir mais energia, mais combustível e vai estragar mais forte. Fora do lugar ali. Exatamente. Agora pense se eu tiver qualquer tipo de desalinhamento. Sem dor, mas tenho desalinhamento. Tá? Já tenho essa compensação, só que o meu jogo ainda não chegou ao ponto de estourar. Tá. E eu vou fazer um reforço muscular global e faço força em cima desse eixo torto. Eu vou ficar fortemente torto. Retroalimentando o processo. Sim. Mas eu não vou ter os efeitos benéficos? Vai. Até médio prazo. De médio para longo, o reforço em cima do erro é maior e você vai começar a ter os problemas. Então é só uma questão de tempo. E Johnny, ainda falando da questão da medula, uma outra dúvida que eu tenho, que as pessoas têm, né? É legal que daí estou trazendo coisas de que quem está assistindo tem. Perfeito. Né? Perfeito. Isso aqui é a medula, né? Beleza, certo. Ok, está aqui protegida. Eu não sei se tem como mensurar isso, mas o quanto a medula é protegida por essa estrutura? Tipo, que tipo de coisas realmente vão te trazer um problema assim de lesionar isso aqui de uma maneira drástica? Tem que ser uma porrada absurda, um acidente de trânsito, ou às vezes... Porque às vezes tu tá caminhando e daí tu pisa em falso num degrau que tu não viu, tu sente aquela fisgada na coluna, assim, chega, te preocupa, né? Alguma coisa deu errado aqui.
Aí volta a pergunta. O quanto isso aqui protege a nossa medula, essa estrutura aqui? 100%. 100%. Nossa coluna é a coisa mais forte do corpo humano. Tá? Então ela está super protegida. O que pode propiciar uma lesão nela? O desalinhamento da estrutura. Toda vértebra tem um buraco. Uma em cima da outra faz um canal. Se a de cima escorrega, olha o que acontece. Eu tenho estrangulamento. Sim. Então, se eu tiver um estrangulamento na medula e tenha contato, eu já tenho uma lesão e já perco o movimento. Então, a gente não pode ter pressão sobre a medula. Certo? Então, perder uma compressão no nervo é como se cortasse um braço meu. Eu sem um braço, eu vivo. Agora, se me cortar o tronco, eu morro. Né? Então, tudo o que acontece na medula é mais grave do que no nervo. Agora, por que a gente tem esses reflexos, essas dores, esses pensamentos, bateu ali, torceu, deu um impacto acima? Porque você tá aí o nervo ali e você faz isso aqui, ó, clique, morde ali. Entende? Essa mordida é um soco na boca do estômago. Sim, mas não é uma coisa extremamente grave. Óbvio que não, óbvio que não. E pode se tornar, tá? Mas não necessariamente há risco aqui. A única coisa que pode levar mesmo, ou é você ter um trauma muito grande, um acidente que realmente faça uma fratura, uma parte de osso pode vir para dentro da medula, você pode ter um processo que atravesse e chegue ali. Então, um tumor, um câncer, né? Uma metástase, um tumor intra ou extra articular vai também fazer compressão, aumenta volume, aumenta a pressão, e tudo isso pode trazer, sim, muitos problemas. Mas, de forma geral, não é tão simples assim, tá? Tem que ser um trauma muito específico e uma ação de força suficientemente maior do que teus músculos podem suportar. Por isso a importância do reforço muscular. Por isso a importância de ter músculos fortes de dentro para fora, não só de fora para dentro. Porque a musculatura profunda, ela tem um comando pelo sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? É a mesma parte do teu cérebro que comanda seu coração, seu pulmão, seus órgãos. Né? Se eu te pedir para parar 10 segundos e bater o coração, você não vai fazer. Se fizer, morre. Nem consigo. Né? Não tem como. 80% desse comando comanda os músculos que estão lá dentro, os profundos que fixam lá. E por que eles são assim? E por que eles comandam? Porque eles vão startar o mecanismo de reflexo de proteção. Então, teu corpo é sábio. O travamento, Rafa, olha só, isso aqui é para vocês entenderem. Quando as pessoas travam, isso é uma bênção. Significa que o teu sistema nervoso está funcionando bem. Não tem um defeito elétrico. Travei a coluna. Isso. O travamento nada mais é do que uma proteção reflexa para não ter um movimento agressivo para não prejudicar a tua medula. Então essa musculatura trava para bloquear o movimento e nada ocorrer. Então é uma bênção. Isso significa que o teu sistema elétrico está funcionando bem em relação à mecânica que deu uma alterada. E esse travamento, mostra pra gente onde é que ele ocorre, o que acontece na prática? Ele ocorre na musculatura profunda. Então se ele gera um travamento de compressão que aperta, ele pode estar forçando a tua hérnia ali e você tem a crise. Mas daí porque ele está segurando ali. Sim. Enquanto ele segurar, você vai ter dor. Esse movimento aqui, ele segura. Isso, ele segura. E se tiver sobre pinçamento, tu vai ter dor. Por isso que fica a dica aqui, gente. Nunca lutem com travamento. Porque isso é um reflexo de proteção. Teu cérebro está te poupando. E se tu tentar lutar, tentar fazer movimento, o cérebro vai interpretar, tá piorando, vamos tensionar mais. E tem que fazer o quê quando trava? Deita, relaxa, senta e reza. Tô no meio do supermercado, deu uma crise de travamento, vai pro chão. Se não puder sentar, deita, não deixa ninguém te tocar, respira, fecha os olhos, acalma teu coração, respira, 10, 15, 20 minutinhos, o teu cérebro reconhece que não tem nada mais de risco ali, ele destrava o travamento e vai. Mas aí que tá, tu falou tô no supermercado, mas em que tipo de risco o teu organismo entendeu que tu tá correndo para te travar ali? Porque às vezes tu tá bugado. Lembra os jogos dos músculos lá? O de mais, o de menos? Sim. Ele não reconhece. Às vezes um movimento que tu faça bobo. As pessoas não travam numa paulada. As pessoas travam besta. Eu abaixei pra pegar a bolsa. Fui pegar meu neto no colo. Fui pegar uma mala do armário. Virei pra pegar um negócio na cadeira. Então, os travamentos, eles são por reflexo de compensação onde o cérebro tá bugado. Ele não sabe. Talvez aquele movimento... Como você não tem uma organização, o teu cérebro interpretou que aquele movimento poderia ser um risco para a tua coluna, ele travou. Então o travamento não é um problema na vida das pessoas. É que às vezes pode acontecer isso então, o cara sentado que nem ali editando um vídeo o dia inteiro, tá sentado torto. Um movimento besta
pelo conjunto do que a gente conversou, é suficiente para trazer uma encrenca grande. Mas aí vem o aproveitamento da saúde. Muito profissional ganha muito em cima do susto, do medo, do desespero. Entende? Então o travamento é um mecanismo reflexo de proteção que inclusive pode estar bugado pela desordem tanta que o cérebro já não sabe reconhecer se é agressor ou não. Aí o que a gente tem que fazer? Desarmar isso, entender o sentido preferencial do movimento para começar a fazer micromovimentos e algumas posturas para começar a mandar uma ordem de informação para o teu cérebro dizendo assim, parça, isso é do bem, pode desarmar, fica de boa, que nós estamos aqui para somar força. E aí você vai desarmando e aí depois você começa com a tração, com as técnicas todas, com os métodos. Por isso que não existe método único. Eu fui no osteopata. Isso aqui vai gerar polêmica. Fui no osteopata, fui no quiropata. Ok, você foi no pata e realinhou, botou no lugar. Gente, tem um grupo aqui, um grupo aqui. Se eu reposiciono uma estrutura, o thrust, que é o barulhinho, a hora que faz a gravitação de osso, você tem contato ali e ele libera um gás. Um gás de resfriamento. Isso dá um prazer absoluto. Na hora que estrala dedo, fazer Uau! Só que aí o teu cérebro gosta desse prazer que vem muito rápido, mas como ele vem rápido, ele vai rápido e logo ele vai dizer assim, mais, estrala. Aí você vai lá e fica o dia inteiro se estralando. E isso significa que você tem a musculatura profunda instável, fraca. Porque tecnicamente não conseguiríamos se automanipular naturalmente. Isso é uma característica real de quem tem musculatura interna fraca. Tá, então deixa eu te perguntar um negócio que eu... Falando de quiropraxia. Esses dias eu vi um vídeo de um fisiculturista que não bateu o peso lá na competição que ele tava... Era o dia da pesagem, né? E aí tentaram fazer o cara perder peso, o cara não perdeu peso e tal, chamaram o quiroprata, que fala? E aí o cara estralou aquele cara de 130 quilos, o cara fisiculturista, né? E o cara... Mediram o cara lá, bateu lá o peso, a altura, 2 centímetros o cara ganhou aquele monte de estralada ali. O que aconteceu na prática ali então? E é saudável ou não fazer isso? Tudo tem um porquê, né? Eu tenho que cuidar para não ser uma resposta leviana, né? Claro. Então assim, a partir do momento que você está fora de eixo e eu te reposicionei, você vai ganhar. Então o fato dos centímetros, sim, você ganha mesmo, tá? Agora, o que é a manipulação como uma forma terapêutica? Se eu vou manipular e faço sessões de manipulação uma vez por semana, a cada 15 dias ou a cada 30, eu tô fora de esquadro por causa do jogo que não está organizado. Saio de linha, saio de eixo. Aí vem alguém e faz, alinha isso, reorganiza essas sobrecargas. Você tem uma sensação de pisando em ovos, super leve, sensação de organizado, de benção, sem dor, porque essa liberação desse gás dá uma sensação de bem-estar absoluta, você libera endógenos, né? 2, 3 dias depois, o forte puxa o fraco, sai tudo de volta e você fica repetidamente em cima dessa estrutura. Cada gravitação que eu faço óssea de atrito é um contato de osso. E não dá para dizer que não gera desgaste. Se eu faço uma vez, tudo bem. Mas se eu já fico me auto-manipulando e ainda faço manipulações terapêuticas de tempo em tempo e não tenho uma reorganização muscular, de que adianta isso? Então, cuidado com sessões específicas. Então, uma sessão de osteopatia, uma sessão de quiropraxia, uma ventosa. Ventosa, nem vou falar disso, né? Deus me livre e guarde. Liberação, que agora gourmetizaram a massagem, né? Agora ela virou gourmet, ficou bonita, deram um nome robusto e como se causar dor e apertar a pessoa amassar, isso é show. E quanto mais a pessoa grita, mais sucesso eu tenho. Outra coisa que a gente tem que falar. Então, tudo que for uma coisa não vai funcionar. Porque nós somos um conjunto estrutural e cada estrutura depende de uma... É que é uma ferramenta, cara. Eu vou mexer no carro, abro a caixa de ferramenta e tem um alicate. Nós não somos MacGyver, né? Que com um durex, um elástico e um clips a gente conserta as coisas. Então, às vezes o que você precisa não é a ferramenta que eu tenho. Mas eu vou usar porque eu tenho só essa. E você me procurou e eu não vou perder. Claro, então eu aplico com aquela ferramenta, vai te dar um help e depois vai voltar e você volta semana que vem.
Agora vai pra academia. Aí olha como é vendido. As coisas certas sempre são vendidas pro jeito errado. Aí você tá fora de eixo por desequilíbrio de N coisas. Eu ajusto esse processo de uma forma brusca, abrupta, que te dá um baita prazer. 2 dias depois você sai do eixo de volta, o forte puxa o fraco e volta ao desequilíbrio. E aí eu te mando agora, você vai fazer um reforço muscular. Aí você vai pra academia e vai fazer um reforço num eixo torto. Semana que vem você volta pra te estralar de novo. Entendi. Ou eu pra te liberar, ou pra sugar a tua pele, deixar umas rodelas. Gente, cara, não quer pagar mico? Não faz, não deixa aquelas manchas roxas e não mostra na internet. Não mostra nas redes sociais pra não passar vergonha. Pessoas vão rir de ti. Não faz, tá bom? Não faz. Não quer pagar mico, não mostra roxo, bola roxa para as pessoas verem. Faz em off, certo? Como se isso funcionasse. Isso foi uma baita estratégia de marketing da empresa que lançou pro Ocidente isso nas Olimpíadas, lá quando começou a aparecer o nadador lá com aquelas bolas, tudo. O que é isso? Se o cara faz, eu também vou fazer, certo? Então, isso vale um outro programa. Mas, enfim, entender que tudo que a gente fizer avulso e específico nunca vai trabalhar o conjunto com foco naquilo que tu precisa. Então o que tu precisa é um tratamento sério. E a parte chata que às vezes irrita as pessoas, que não funciona, é elas fazerem 99 coisas avulsas, que não somadas não dão 1%, e aquele 1% que ela deveria fazer, que mudaria 99% da situação dela, ela não faz. Ou porque é caro, porque eu não tenho tempo, que eu acho, porque eu sei o meu corpo, eu conheço meu corpo, né? E aí, se você encontrar profissionais que dizem o que você quer ouvir, fica legal. Agora, quando encontra alguns que não falam o que você quer e te colocam no cenário que você tem que arregaçar a manga e fazer o processo e realmente se responsabilizar pelo teu corpo, aí a conversa fica um pouco mais chata, fica mais sisuda, já não estou muito mais afim, porque daí a gente infantiliza o processo, eu só faço o que eu gosto, né? E terapia é um saco, então eu quero dar uma burlada aqui que eu vou voltar, mas daí nas redes sociais mostra academia e o exercício errado e se orgulha daquilo, e aquilo que está lá fazendo para te recuperar, daí tem vergonha porque não gera status, e uma série de coisas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas entender que a gente precisa ter responsabilidade. Então vamos fazer um resumão aqui. Você quer ter uma saúde legal? Cuide do seu corpo, você com responsabilidade. Procure bons profissionais, porque nunca, nunca, nunca você vai ter uma BMW por um preço de um carro popular. Nunca, nem roubado. Então, tudo tem um custo. Não dá para comparar um profissional com 1 milhão de formação para o cara que saiu ontem da faculdade. Isso não é desvalorizar quem saiu ontem da faculdade. É entender que você precisa entender que há diferença. Ponto. Segundo, entenda que o rápido nunca vai trazer benefício longo. Então, se você quer uma mudança para os seus 60 anos, comece nos 30, comece nos 40, mas não aos 59. Porque você não vai ter a mudança dos 60. Certo? E entenda que quanto mais tu terceirizar as responsabilidades que é tua, mais o terceirizado vai vender o que ele quer. E você vai pagar o preço. Então, essa responsabilidade não é do profissional, é tua. Porque ele está fazendo o que você pediu. Então, cuidado com o que você pede, certo? E outra, entenda que tudo tem tempo. Você não virou quem você é em 5 anos. Você tem 30, você levou 30 anos para ser quem você é. Você tem 40, você levou 40 anos para ser quem você é. Então, você não vai levar 2, 3 meses para fazer as coisas mudando no seu corpo. E entenda que tem algumas coisas que não tem a ver com o meu tempo, tem a ver com o tempo do seu corpo. E toda dor é uma sinalização do teu corpo dizendo, preste atenção em mim. Então, não ignore suas dores. Agora, não vire refém dela. Não vire refém da tua dor. E entenda que se você não fizer as coisas por você, ninguém vai fazer, certo? Então essa é uma responsabilidade. E quando forem treinar, treinem com a consciência de que você está se beneficiando e não com a necessidade de mostrar para o outro. Então não performe de hoje para amanhã para causar o impacto, para mostrar que você é melhor ou não. Cuidado com isso, porque você vai ter problemas. E nunca uma coisa vai te resolver tudo. Então, cuidado com os tratamentos paliativos e com os tratamentos específicos. Cara,
Eu tenho mais de 40 formações em métodos e técnicas que fazem parte da metodologia que a gente usa. Cara, a gente vai pensar... Hoje nós temos a inteligência artificial no nosso sistema, o que é uma coisa pioneira em Joinville. E no Brasil nós somos o primeiro sistema que tem a inteligência artificial. Tá? Então, hoje fica mais fácil para a gente organizar essas estratégias terapêuticas. Eu jogo teus dados, jogo tuas informações, os teus exames, teus testes e o teu histórico, a IA já me dá o teu tratamento mais precisamente perfeito. Mas isso para nós é uma benção, mas ainda não é uma coisa de senso comum. Né? Tá longe de isso estar à disposição ainda para as pessoas de forma geral. Então, é um benefício para poucos ainda. Né? E a gente tem isso lá. Então, mas o raciocínio está em ter uma gama de ferramentas para juntar o que é melhor para você. E não existe globalização, certo? O que serve para você não necessariamente serve para mim. Algumas coisas podemos usar juntos, mas existem coisas que são para você e coisas que são para mim. Então, sempre entenda que quanto mais personalizado for as tuas escolhas, melhor será o teu aproveitamento. Porque, Rafael, caro não é o que você paga. Caro é o quanto isso te traz de retorno. Não adianta você pagar R$30 numa coisa e essa coisa não serviu para quase nada. Ou o aproveitamento disso foi menos de 30%. Isso é caro. Agora, se pagar uma coisa 100 e isso você chegar mais ali perto de 70%, 80%, 90%, isso é muito bom. Então, esse é um preço bom, certo? Então, olhar para isso também é importante. Cara, que sensacional, Johnny. Sensacional. Muita informação que chegou no nosso horário, mas ficaram muitas dúvidas ainda. Quer dizer que tem... Cara, a gente tem conteúdo para bastante episódio acontecer aqui. Perfeito. E eu vou guardar as perguntas que faltaram, tá? Pra gente gravar num próximo episódio aqui. Perfeito. E a ideia é essa, é levar essa informação para o mundo, levar essa informação para as pessoas terem consciência acima de tudo e buscar profissionais gabaritados, buscar uma empresa como a Fisiotera, né, que tem equipamento, que tem tecnologia, que tem esse know-how para prevenir e também consertar o que já não foi prevenido. Né? É verdade. Então é isso, Johnny. Né? Mais alguma mensagem aí para a gente encerrar esse episódio? Então, Rafa, primeiro agradecer você pela oportunidade de estar fazendo essa parceria. Segundo, dizer que a gente não é nada, né? Nós somos um conjunto. Não adianta eu sozinho e você sozinho. A gente junto sempre vai ser mais forte. Né? Entender que a arrogância, a prepotência, isso não vai te levar a lugar nenhum. Ou se te levar, vai te levar só até ali. Né? Entender que, independente do que você acredite, existe o ser único lá, o nosso Pai, né? Deus é o Criador de tudo. Entender que cada um dentro do que pensa e acredita, mas saber que tem uma força maior do que a gente, né? E que, no mínimo, a gente deve respeitar isso e fazer as coisas com amor, com vontade, com paixão, com desejo, né? Eu também não é sempre que a gente consegue fazer as coisas como a gente fala, mas se a gente reconhecer o processo e se esforçar a fazer as coisas, tudo acontece. Mas sempre lembre, você vai ser sempre o responsável pela tua vida aqui. Por tudo que acontece contigo, da tua estrutura física, do teu condicionamento, do teu rendimento, é só você que vai mudar. Ninguém vai poder fazer por ti a tua parte, né? E aí, vamos dividir esses conteúdos por mais vezes aí. Realmente tem muita coisa para gravar, tem muita coisa para compartilhar. É só o começo dessa parceria. E é isso. Então, para você que assistiu até agora, curta, se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos, com a sua família, com quem você ama essa informação, porque é informação muito valiosa, informação rica mesmo, que com certeza vai nos fazer viver mais e melhor, com certeza absoluta. Valeu, muito obrigado e até a próxima.